Na aula anterior, eu falei sobre ser constante, sobre a quantidade ideal ou uma sugestão ideal de posts de conteúdo para que você faça tanto no feed quanto nos stories. Nessa aula, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que postar, tanto no feed quanto nos stories. E essa é uma dúvida muito frequente, é muito comum a gente perceber a dificuldade que as pessoas têm em separar. Então assim, eu trouxe aqui uma forma bem mais simples e bem mais prática de você sempre lembrar o que você pode postar, tanto no feed quanto nos stories. Mas lembre-se, tá? Não fique engessado, não leve isso como algo que você não pode quebrar de vez em quando, certo? Vamos lá. No feed, você posta o que você faz. Lembre-se sempre, feed é o que você faz. A pessoa quando entra na sua página, melhor, no seu perfil, pela primeira vez, ela vai olhar as suas fotos, ela vai ler a sua bio, nós vamos falar sobre bio mais pra frente, mas ela vai ler a sua bio, em seguida ela vai dar uma olhada nas suas fotos. Se ela não entender o que você faz, ali olhando as suas fotos, ela não vai ficar, ela vai embora. Por mais que os seus stories sejam muito legais, muito interessantes e lá você coloque essas informações. E por que isso? Porque as pessoas quando entram a primeira vez num perfil de uma empresa ou de uma pessoa, raramente elas entram nos stories. Elas ficam ali no feed. É o feed que vai fazer com que essa pessoa fique ou vá embora. Por isso é tão importante que você traga conteúdos relevantes e imagens legais, relevantes, imagens boas, com qualidade boa. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa se sinta confortável em ficar. As imagens no feed têm que representar o que você faz, tem que ser boas imagens e pode sim, na própria imagem, ter um texto curto. O que é muito comum, que muitos profissionais utilizam dessa forma. Na própria imagem eles colocam um texto curto para identificar melhor ou mais rapidamente sobre o que vocês vão falar. Então essas informações, todas essas informações têm que estar ligadas e fáceis de entender. O entendimento delas tem que ser fácil. Para que sim, a pessoa que entrou pela primeira vez no seu perfil, olhe e fale, eu quero ficar por aqui. E comece assim a te seguir. Já os stories é o que você pensa, é o que você é. É diferente do feed, que é o que você faz, é o seu trabalho. Nos stories você pode ser mais leve, menos formal. E essa é a grande diferença. Nos stories você pode emitir a sua opinião de forma bem mais tranquila, bem mais leve. Nos stories, você pode trazer outros conteúdos, uma gama maior de conteúdo. Você pode sim, por exemplo, falar sobre algo que não está relacionado diretamente ao que você faz. Nós vamos falar mais em algumas aulas para frente sobre posicionamento. E eu vou falar sobre o tema principal, o tema secundário e o tema terciário. São três nomenclaturas que eu criei para facilitar para vocês. Então, como eu disse, os stories eles permitem que eu traga outras informações que não precisam estar relacionadas ao meu trabalho. Eu posso sim mostrar que eu vou dar novamente o meu exemplo para que vocês entendam que eu faço isso, tá? Eu posto muitas vezes o meu gato, a minha família, os bastidores de quando eu estou gravando os vídeos, mostro situações corriqueiras da minha vida. Eu gosto muito de falar sobre atividade física, sobre qualidade de vida. Então, sempre, ou uma quantidade muito grande de vezes, vocês vão me ver colocando, falando nos stories, mostrando que eu estou fazendo atividade. Vocês sabem que eu gosto de jogar basquete, então está relacionado a essa questão da qualidade, como eu me sinto em relação ao esporte, à atividade física. Certo? Então eu trago essas informações para que vocês também me conheçam.
Me conheçam um pouquinho mais, um pouquinho melhor, para que vocês se sintam bem-vindos na minha casa. Afinal de contas, eu abro a tela do computador, a tela do celular, faço os stories muitas vezes na minha casa. Então eu estou recebendo vocês aqui em casa. Percebam a diferença do que eu faço para o que eu sou, o que eu penso que é os stories. Então não fiquem muito engessados, tá? Não achem que eu tenho que sempre postar isso no feed e isso nos stories. É claro que no próprio feed eu posso fazer alguns posts falando sobre mim, falando sobre a minha família. O que é ótimo, porque é para que as pessoas novas que vão chegando me conheçam, saibam realmente quem eu sou, já que os stories eles são passageiros, são efêmeros, duram 24 horas. Então, como eu disse, não se sintam engessados, certo? Se sintam confortáveis, mas entendam que no feed a grande maioria das informações que você vai publicar lá tem que ser relacionado ao que você faz. Já nos stories você pode publicar o que você faz, mas ele é muito mais focado a quem você é e ao que você pensa. Percebam essa diferença e comecem a trabalhar isso de forma mais leve para vocês. Como eu disse, não queiram ficar firmes nessa convicção. Não, eu vou postar só o que eu faço aqui e aqui só o que eu sou. Não criem essas barreiras, tá? Sejam mais livres, mas entendam que quando alguém entrar no seu perfil, a pessoa precisa olhar o seu feed através das suas fotos e entender exatamente o que você faz. Outra informação em relação aos stories, a questão de aparecer ou não aparecer nos stories. Já falei sobre isso, não existe nenhuma regra em eu preciso aparecer, eu preciso mostrar a minha cara aqui nos stories. Não, isso não é regra. É legal? É melhor? Mas eu conheço pessoas que não aparecem com frequência, inclusive que tem uma conta com muitos seguidores e ele não aparece com frequência. Ele acaba utilizando muito das opções que o próprio Instagram traz, que são as caixinhas de pergunta, as enquetes, ele filma outras pessoas, outras situações, e ele não aparece com frequência. Então, prestem atenção a isso. Se você não se sente confortável, tudo bem. Aproveitem as ferramentas que o Instagram nos traz e utilizem delas. Façam proveito dessas ferramentas, caso você não se sinta confortável. E quando você realmente fala, não, hoje eu quero aparecer, estou me sentindo bem, faça. E jamais apague e faça de novo. Não, faça. Os stories permitem isso, que você faça e publique. Vai ficar legal. As pessoas vão ver que é espontâneo. Certo? Na próxima aula eu quero falar sobre posicionamento. E eu espero você. Até lá!